céu, e santo é o seu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Pai nosso, que estás no céu, e santo é o seu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem, teu reino teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Sempre amém. O teu é o reino, o teu é o poder em tua, é a glória pra sempre amém. O teu é o reino, o teu é o poder em tua, é a glória pra sempre amém. Teu reino vem, o teu reino vem, 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 teu reino vem. Você pode levantar suas mãos e cantar isso nessa noite. O teu reino vem. Cante. Teu reino vem.
vem sobre nós, teu reino, o teu reino vem, teu reino vem. Você pode cantar mais alto isso nessa noite, vem, o teu reino vem. Glória de Deus, o teu reino, clame, teu reino vem, teu reino vem, o teu reino vem, o teu reino. Sempre amém. O teu é o poder em tua, é glória pra sempre amém. O teu é o reino, o teu é glória pra sempre amém. Teu é o reino, é o poder, é a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, é o poder e a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, derrama a tua glória nesse lugar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Derrama do teu poder. O teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, teu reino vem. Teu reino vem, teu reino vem. O teu reino venha, o teu reino venha, vem. Teu reino vem. O teu reino, teu reino vem. Clame, igreja. O teu reino vem. Clame, clame. Reino de justiça. O teu venha, o teu reino. Nós clamamos, Senhor, o teu reino. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Clame pelo reino de Deus. Teu reino
teu reino vem, o teu reino. Pois teu é o reino, poder, a honra e a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder, em tua é a glória para sempre. Amém. Teu o teu é o reino, teu é o poder, em tua é a glória para sempre. Amém. Mais uma vez. O teu é o reino, teu é o poder, em tua é a glória para sempre. Amém. O teu é o reino, teu é o poder, em tua é a glória para sempre. Amém. Só o Senhor é digno, Pai. Aleluia. Levante sua mão bem alto. E não pare de adorar, não. Continue adorando, continue. Não cesse a sua adoração, querido. Continue. Continue, continue, continue. Levanta a sua voz, levante o clamor. Pois o Senhor te amou primeiro. Por isso que você está aqui nessa noite, querido. Ele te escolheu. Ele te escolheu primeiro. Levante a sua mão e adore-o. Adore-o, adore-o, porque Ele é Espírito. Ele necessita o que nós adoramos Ele em espírito e em verdade, pois Ele está à procura de verdadeiros adoradores, querido, como você nessa noite. Então levante a sua mão e adore-o. Adore, adore, adore. Levante a sua mão e adore, adore, adore. Adore. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou, como Ele me ama. Ele me amou. Abre os braços. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
possa ir o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E os céus se unem à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Quando vejo que Ele me ama, Ele me ama, me ama. Ele me ama, Abre suas duas mãos assim, no sentido de receber. Tem pessoas aqui nessa noite que ainda que não sentiram o amor de Deus, querido. Isso aqui não é mágica, não. Isso aqui é poder. A Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Mas Ele está aqui, Ele está na igreja lá do centro. Ele está, porque Ele é onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Abre a sua mão no sentido de receber, querido. Tem pessoas ainda que não estão sentindo o amor de Deus ainda. Mas eu não sei, eu nunca senti esse amor. Prepare-se que você vai sentir agora, querido. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Não é por mim não, não é por mim não, não é por isso não. O Espírito de Deus está aqui por você. Então abre a sua mão e receba o amor dele. Abre a sua mão e receba. E nós vamos clamar e nós vamos clamar e o amor de Deus vai descer sobre este lugar, sobre a sua vida. Clame comigo, clame, clame. Clame. Abre a sua mão e clame. Cante comigo. Ele te amou, Ele te escolheu.
fecha a mão não, abre. Não fecha não. Ele quer segurar na sua mão nessa noite. Ele te diz: filho meu, eu te amo, eu te escolhi, filho meu. Abre a sua mão e pegue na mão de Deus, querido, nessa noite. Ele te escolheu. Dança com o Senhor, dança com Ele. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Deus é amor, Deus é amor, amor. Ele me ama, aplauda aquele que te ama. Ele me ama. Ele me ama, aplauda o Senhor bem forte, querido. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom, querido, adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Queridos, esse momento agora é o momento de nós adorar a Deus. Adorar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que é dizimista, você que é ofertante, esse é o momento, meu querido, de você adorar o Senhor Jesus Cristo com a sua fidelidade. Amém, querido? Eu vou orar por você e você vai vir aqui à frente e vai depositar a sua aliança de fidelidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor visita os corações, que os derrama da sua graça, da sua bênção, da sua vitória, e prospera, Senhor, de uma forma tremenda e poderosa. Que o Senhor abra as janelas, as portas do céu e abençoe de uma forma tremenda, Senhor. Pai, faça valer a aliança da fidelidade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Pode vir aqui à frente, trazer seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus, que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai, querido, com certeza, abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Amém, meus amados? Meus queridos, nós lemos nessa noite a palavra de João, capítulo 10. Eu quero entrar na palavra de Deus, porque eu gostaria de ter um tempo ainda para mim passar para o missionário Isaías, dar uma saudação. O mês passado, não, foi esse mês mesmo, querido, eu recebi um convite. Esse convite foi do pastor Carlos Jorge, que até então ele era o presidente do Conselho de Pastores de Mogi Guaçu, e que lá em Mogi Guaçu teria lá uma mulher, e que aquela mulher, querida, ela trabalha em Brasília, eu não sei o nome dela, e ela representa, como alguns deputados, homens de Deus, sério, a nossa causa, a causa dos evangélicos. E aquela mulher, querida, ela estava sendo processada. Processada por quê? Porque para alguns, ou para alguns, da maneira que você interprete, os nossos índios, os índios aqui do nosso Brasil, têm aqui as questões culturais, e que obviamente deve ser respeitada. Mas existe uma questão cultural lá, querido, que as tribos indígenas, eles são dirigidos por um cacique, e que por sua vez tem lá um pajé, um representante espiritual. E que toda criança que nasce, aquele pajé, ele olha e consulta os espíritos, e sem nenhum conceito ele pega aquela criança e condena aquela criança à morte, porque diz que aquela criança lá é uma criança que ela é fraca, que ela tem alguns problemas. E aí o que os índios fazem? Eles vão lá e enterram aquela criança viva e aquela criança morre. Aí, queridos, isso para a FUNAI, por exemplo, é tido como cultura isso, uma perseguição muito grande por conta disso. E aí, querido, existe lá dentro das próprias tribos uma indignação muito grande. E essa mulher, ela estava dando uma palestra falando sobre isso, porque ela tem uma menina que ela adotou, que são uma dessas pessoas, e que a igreja, na realidade, ela entra lá de uma forma ilegal, e ela vai, tira aquela criança depois de enterrado e traz embora, e não aceita isso sob hipótese alguma. Então, para a FUNAI, querido, a igreja evangélica, ela não respeita a cultura indígena. E aí, quando eu fui saber um pouco mais disso, eu não tive a oportunidade de convidar os irmãos, por quê? Eu fiquei sabendo na terça-feira, na quarta-feira eu fui com a pastora orar no hospital, não vim no culto, não deu para comunicar aos irmãos. Mas quando eu fui saber um pouco mais a respeito dessas atrocidades que é feita nos dias de hoje ainda, aí então eu fui orar com muito mais intensidade pelo meu amigo, missionário Isaías, que naquele quadro ali, ele tem um trabalho lá nas aldeias indígenas, lá da Baixada Santista. Talvez isso não existe lá, eu não posso dizer. Que essa questão de cultura são algumas tribos indígenas no nosso país, e que há uma interferência sim pela igreja em prol de uma vida, em prol de uma criança. Então, meus queridos, por que eu estou dizendo isso aqui hoje? Porque o missionário está presente, e eu queria reforçar, querido, que os irmãos orem, que os irmãos sejam pessoas compreensivas em relação a tudo isso, e que haja um respeito. Por isso, no final do culto, querido, nós vamos aqui refazer um erro cometido no dia de Santa Ceia, que no dia de Santa Ceia a gente arrecada alimentos, como nós arrecadamos alimentos, o Isaías já levou, mas a gente tira uma oferta de R$10 no final do culto. E essa oferta de R$10 que a gente tira todo mês, ela é dirigida, encaminhada pelo missionário, pelo custo das suas viagens, e nós estamos, evidentemente, juntamente com ele, ajudando ele nessa demanda, nessa luta, nesse chamado, nesse ministério que Deus deu para o missionário. Então, queridos, eu queria pedir para os irmãos no final do culto, Chico, se eu esquecesse, me lembre, por favor, para a gente ir, a gente tirar a oferta e abençoar o irmão Isaías, o missionário, o pastor Isaías, como queiram, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Meus irmãos,
Tem uma palavra aqui que nós estamos falando há quase 2 meses, que ela tem me incomodado. E, de certa forma, de tudo aquilo que o Senhor tem trazido para o meu coração, de certa forma, queridos, com a minha análise, um homem pecador, em potencial, que carece da graça, da misericórdia de Deus, me parece que eu não tenho visto muitos resultados. Por quê? Queridos, ontem nós estabelecemos aqui na igreja uma vigília, que seria como se fosse um relógio de oração, da meia-noite às 6 da manhã. E, meus queridos, eu fiquei um pouco surpreso. Por quê? Porque as pessoas não compareceram. Nós tivemos um grupo de oração que orou da meia-noite a 1. Aí eu peguei juntamente com outro grupo até a 1h. E eu orei aqui na igreja até as 4 horas da manhã. Aí chegou mais pessoas, eu não vou falar o nome para não criar um clima no meio da igreja. Mas eu orei aqui até as 4 horas da manhã, sozinho na igreja praticamente, meu querido. Eu confesso aos irmãos que eu nunca orei tanto assim na minha vida. No momento, eu orei 3 horas sem parar. E estou falando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo veio e falou comigo no meu coração. Estamos juntos. Eu não orei até 6 horas da manhã porque a minha voz foi embora. E evidentemente hoje eu não teria condições de estar aqui. Mas eu não quero, queridos, nessa noite falar nesse tom com os irmãos. Eu não quero falar para os irmãos num tom de cobrança. Até porque, meus queridos, eu queria nessa noite aqui isentar os irmãos da igreja de toda a responsabilidade de vir orar, meu querido. A oração que vai fazer aqui no sábado à noite, se os irmãos não quiserem vir, não precisam vir, querido. Porque até quando eu me conheço por gente, eu entendo que quem ora, querido, é quem precisa. Quem precisa do quê? Quem precisa de bênção? Não. Quem ora é quem precisa permanecer de pé. Quem ora é quem precisa, querido, de ter uma necessidade de buscar a presença de Deus. A oração, querido, ela é necessária na vida de um filho de Deus. Eu imagino que Jesus Cristo, ele não precisaria orar tanto. Mas se você ler os evangelhos, todos os evangelhos, os 4 evangelhos de Jesus Cristo, você vai observar, querido, que a oração de Jesus Cristo, querido, ele passava noites e noites e noites e noites nas vigílias, orando e buscando a Deus. Mas se você olhar lá no Apocalipse, que da igreja de hoje, nós estamos vivendo o melhor momento, querido, como igreja financeiramente, meus irmãos. As igrejas hoje se dão ao luxo, algumas, de ter milhões. Antigamente, meus irmãos, queridos, há 25 anos atrás, para pagar aluguel de uma igreja, para pagar aluguel de um barracão, para fazer um projeto, queridos, o povo de Deus era discriminado porque era aquela ralézinha de gente pobre. Hoje, meus irmãos, você sabia que tem grandes empresários que nem cristão não é, mas que teve a visão de ser dizimista e que vem na igreja e traz dízimo e nunca pisou na igreja? O camarada não tem Jesus e entendeu, querido, que tudo que ele tem foi Deus que deu e traz o dízimo na igreja sem mesmo ser crente. É um absurdo isso. Dentro de um contexto, querido, de uma pessoa que quer reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. E quando nós observamos na palavra, querido, como Jesus Cristo orou. Poderíamos julgar desnecessário isso? Irmãos, enfim, eu não quero falar nesse tom, me desculpa. Queridos, eu li nessa noite João capítulo 10, e eu queria compartilhar, no outro sentido, uma palavra que também é um pouco dura, mas de um tema que nós estamos falando já há alguns dias aqui, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Para que talvez nessa noite, querido, todos nós pudéssemos passar por um despertamento. Um despertamento, querido. Eu não sei se essas palavras tem no dicionário, queridos, irmão, me perdoa aí. Querido, tem algumas coisas que eu falo aqui que é coisa minha, tá? Os irmãos têm que entender e têm que interpretar. Tem que entender e tem que interpretar algumas palavras. Às vezes eu falo coisas aqui que os irmãos chegam ali embaixo e falam: pastor, isso não tem no Aurélio.
Não tem no Aurélio essas coisas aí. Aí eu peço perdão para os irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir. Diz assim. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Surpresa, olha a surpresa agora, o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos os demônios, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando nós observamos esses versículos aqui, é evidente, querido, que nós colocamos as nossas vidas em cima desses versículos. Nós colocamos as nossas vidas em cima desse versículo aí, a partir, querido, de um ponto de vista. Qual? O Senhor fala na palavra dele por muitos meios, e fala sobre o escritor de Hebreus, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Todos nós, queridos, compareceremos diante de Jesus Cristo para exercer, querido, o ministério de prestação de contas. Todos nós vamos chegar diante de Deus e vamos ter que responder diante de Deus o que é que nós fizemos com a revelação do encontro com Deus. Todos nós vamos ter que chegar diante de Deus e apresentar conta da revelação que o Espírito Santo trouxe sobre as nossas vidas. Irmãos, para um pouco e pense comigo. Alguns anos atrás eu tive um sonho, e aquele sonho mudou minha vida. Irmãos, mudou minha vida aquele sonho. Eu sonhei, queridos, que Jesus Cristo tocou a trombeta. Evidente que não vai ser assim, não tocar da trombeta, mas a sequência do meu sonho. E quando Jesus tocou a trombeta, a terra pegou fogo. E aí, quando Jesus tocou a trombeta, eu dei glória a Deus, e eu fui subindo para o céu. A hora que chegou na metade do céu, irmãos, eu parei de subir. E todo mundo subindo, encontrando com Jesus, e eu na metade do caminho. E aquele negócio começou a esquentar. E eu dizia: Deus, tem misericórdia, não me abandona. Meu querido, eu acordei, irmãos, molhado de suor. E eu tive aquilo como uma visão, um recado de Deus, que eu tinha que mudar minha vida, porque naquele momento, se talvez Jesus Cristo viesse buscar a igreja, eu não ia subir. Eu não ia subir. Irmãos, eu mudei a minha vida de oração, eu mudei minha vida de comunhão com Deus. Eu fiquei desesperado, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquele sonho. Agora, irmãos, imagine o que a palavra diz, o seguinte: olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas naquele dia, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Aí vem então a exortação: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos, nós não realizamos curas, nós não realizamos muitos milagres. Aí eu pergunto para os irmãos: qual é a convicção que nós temos no nosso coração, de que tudo que nós estamos fazendo está absolutamente reto diante de Deus? Qual é a nossa convicção, querido, de que a nossa vida, desde do momento em que nós acordamos até o momento que nós vamos repousar a nossa cabeça sobre o travesseiro, nós estamos fazendo
segundo a vontade de Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós passamos por esse momento de perguntar isso, eu tenho certeza absoluta que você fica temeroso. Eu tenho certeza absoluta que você fica temeroso. E aí então, querido, essa palavra, ela diz um pouco, condiz um pouco com aquilo que nós lemos aqui em João capítulo 10, versículo 1. Tem esses versículos de Mateus 7 na mente, mas aqui em João capítulo 10 diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o quê? Ladrão e assaltante. Irmãos, nós conseguimos identificar pelo versículo 10 aqui, quem é o ladrão e quem é o assaltante aqui. Mas sabe qual que é o problema aqui? O problema aqui é que essa colocação dele aqui, ela precisa mexer um pouco com a gente, diante de Deus, pela revelação e pela interpretação que o Senhor nos vai dar pelo seu Espírito. Para um pouquinho e pensa comigo. Vamos raciocinar nessa noite. Olha o que diz a Bíblia: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Você sabe qual a definição desse versículo para as nossas vidas nos dias de hoje? É que nós, como cristãos, estamos tão mal acostumados, e que a nossa vida muitas vezes é uma vida que a gente pega o caminho dos atalhos. Pessoas dentro da igreja, irmão, que buscam a Deus, mas eles não seguem, queridos, o caminho que deve ser seguido. O que acontece? Eles pegam atalhos. Aí o que acontece? Deixa eu fazer uma revelação para você. Tem pessoas dentro da igreja que está recebendo coisas através de atalho, por conta do diabo, e está achando que é Deus. E está achando que é Deus que está dando para ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deus, ele tem caminhos pelas quais ele leva a vida das pessoas, que são caminhos diferentes, meu querido. O Senhor fala lá, através de Isaías 55, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Você sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? A gente recebe Jesus nas nossas vidas, e muitas vezes a gente pega muitos atalhos nas nossas vidas, e a gente acha que a gente está pegando esses atalhos, e que esses atalhos é o caminho que Deus preparou para nós, e não foi o caminho que Deus preparou para nós. O caminho de Deus, ele é diferente, irmãos. O caminho de Deus, ele é caminho diferente dos caminhos dos homens. Tem muitas pessoas subindo em cima de outras pessoas. Tem muitas pessoas subindo na vida em cima de engano. Tem muitas pessoas, queridos, subindo na vida em cima de coisas erradas. Tem muitas pessoas, queridos, subindo na vida em cima, sabe do que? Em cima de falcatruas, em cima de coisas erradas. Deixa eu falar uma coisa para você: não é Deus que está te abençoando. Não é Deus que está te abençoando, meu querido. A Bíblia fala o que aqui? Vamos pensar comigo. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, é o quê? Ladrão e assaltante. Irmãos, a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é quando aquela pessoa não tem um discernimento de Deus. Não tem o discernimento de Deus. É a pior coisa na vida. Irmãos, eu tenho algumas experiências da minha vida só para te dar como exemplo. Não é para depreciar.
A minha vida, meu chamado, querido, teve muita participação de homens e mulheres de Deus, usado por Deus em profecia. Mas eu lembro até o dia de hoje, que eu estava na minha casa de manhã cedo, e Deus sabia o quanto que eu orava, o quanto que eu tinha comunhão com Ele, mas eu nunca fiz conta de fazer as pessoas saber o quanto que eu orava e coisas nesse dia. E aí um dia chegou um grupo de pessoas na minha casa orar, e aí as pessoas tinham uma conclusão a meu respeito, que eu não estava orando como deveria. E aí então eu fui convidado na época a fazer um jejum de 3 dias. Aí eu falei para aquele grupo de pessoas que congregava comigo: eu não estou em condições de fazer um jejum de 3 dias. Eu sou empresário. E naquela época eu tinha empresa. Eu falei: chega lá uma pessoa lá, fala assim: ô Roberto, vamos tomar um café? Aí eu falo para ele: não posso. Aí ele fica perguntando: não, eu te pago, somos chiba, não sei o que, aquelas coisas todas. Eu falo: gente, eu não estou em condições de fazer um jejum de 3 dias no momento. Meus irmãos, começou um reteté na minha casa. E aí levantou-se um profeta, e o profeta falou assim para mim: servo meu, eu jejuei 41 dias e tu diz que não pode jejuar 3? E foi aquela reteté, aquela coisa extraordinária ali na minha casa, e eu fiquei tranquilo. Aí as pessoas falaram assim: você não vai jejuar 3 dias? Eu falei: não. Aí fizeram uma reunião na igreja lá, e eu peguei e falei para as pessoas assim: olha, a Bíblia que eu tenho fala que Jesus orou e jejuou por 40 dias. O profeta enganou, ele falou 41 dias. Eu falei: gente, eu proíbo vocês de aparecer na minha casa. Eu proíbo vocês de andar com essas coisas por aí, que vocês vão terminar em nada. E como terminou em nada? Meus queridos, muitas vezes o que acontece? No calor da emoção, a pessoa recebe algo na vida dele e que ele acha que é Deus que está fazendo. Irmãos, sabe qual que é a ilusão nossa muitas vezes como cristão? É que a gente acha que o diabo está lá no inferno, e que o diabo não sai do inferno de jeito nenhum. Não é assim que funciona. A Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia fala lá em João capítulo 12, versículo 10, quando João vê o triunfo da igreja, ele diz: já o acusador de nossos irmãos, o qual acusava os irmãos diante de Deus de dia e de noite, foi lançado fora. Foi lançado fora. Quem não se lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó não tinha ninguém, homem íntegro, homem que andava com Deus, homem que temia Deus. Aí quando Satanás chega lá no céu, infiltrado, Satanás vai falar o quê? Vai falar do Jó, vai expor nudez do Jó, porque Jó tinha medo. Segundo Jó capítulo 3, versículo 25, o Jó tinha muito medo de perder. Aí ele declara: aquilo que eu receava me aconteceu, aquilo que eu pensava que nunca ia acontecer, aconteceu. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu perdi tudo. O medo de Jó foi a legalidade que o inimigo tinha para apresentar diante de Deus. Irmãos, a Bíblia diz aqui em João capítulo 10, a partir do versículo 2, da seguinte maneira: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que maravilha! E continua dizendo, versículo 3: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Você sabe o que é isso aí? Intimidade. Intimidade, irmãos. Irmãos, você sabia que são muitas vozes que nos falam? São muitas vozes que nos falam, irmãos. Existe a voz do ladrão, a voz do assaltante, existe a voz de Deus, a voz do Espírito. Só que a Bíblia fala aqui que há uma relação entre você ouvir a voz, entre você escutar a voz. E qual que é a relação, querido? A relação, meu querido, é você ter intimidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala aqui que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Meu querido, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes na tua vida o diabo tem lançado, sabe o quê? Planos e projetos na sua vida, para levar você, sabe aonde?
levar você, querido, a viver o momento talvez que seja um momento de êxtase na sua vida, o momento que eu vou falar, entre aspas, o momento, querido, onde muitas vezes você pode ter, por uma convicção, motivação errada, que você está recebendo algo de Deus, e aquilo que você está recebendo não é algo de Deus. Irmão, Deus não tem comunhão com coisa errada. Deus não tem comunhão, querido, com coisas erradas. Não é de Deus, irmão. Não pode ser de Deus isso. Não tem como Deus prosperar na vida. Você vai e você volta ao mesmo tempo. Você sabe por quê? Porque a intenção, sabe qual que é aqui? É do ladrão e do assaltante introduzir na vida das pessoas algo e que as pessoas julgam que elas estão recebendo de Deus. Qual é o problema, irmãos? Lá de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão o quê? O reino dos céus. Nem todos que me diz Senhor. E qual que é a surpresa? Senhor, nós estávamos na igreja, falávamos novas línguas, profetizávamos, faziam muitos milagres, mas sabe qual que é o problema? É que eles receberam, sabe o quê? Receberam algo que não era de Deus. Irmão, a Bíblia conta lá em 2 Reis, capítulo 5, uma história que nós conhecemos, a história de Naamã e Eliseu. A Bíblia, querido, associa alguns símbolos, que são símbolos, muitas vezes símbolos bons e símbolos não muito bons. Eu poderia falar nessa noite aqui da capa. Quem é que não se lembra lá de Josué capítulo 7, versículo 13, a capa de Acã? O que tinha na capa de Acã? Tinha tesouro, tinha riqueza, tinha prata, tinha tudo. E agora, quem é que não se lembra da capa do Elias? A capa do Elias, que Eliseu pegou a capa e lançou sobre o Rio Jordão, e o Rio Jordão se abriu. Só que a capa de Eliseu ela era um pouco diferente, a capa de Elias era um pouco diferente. Você sabe por quê? A capa de Elias era uma capa de humildade. Você sabe por quê? Você sabe quem sustentava Elias nas cavernas? Quando Elias ia para as cavernas, no período de fome, você sabe quem é que ia levar comida para Elias? Os corvos, os urubus. Você já imaginou, querido? O que o urubu faz? O urubu está envolvido, querido, em limpar essa terra, está cheio de carniça. Você imagina um judeu, um homem de Deus, que está lá na caverna, de repente chega o urubu, querido, com um pedaço de carne e joga na presença do Elias, para o Elias ser alimentado. Aí você olha, por exemplo, a transferência da porção dobrada por Eliseu, a mesma capa. Quem é que sustentou Eliseu? Foi as viúvas. As viúvas que sustentou ele, meus queridos. A Bíblia está recheada disso, você vai observar a respeito disso. Agora imagina o Eliseu está lá na casa dele. Imagina você, querido, como se fosse o Eliseu. Você está lá na sua casa. Aí de repente, querido, acontece que lá na Síria tem um homem rico, poderoso, um homem de guerra, um homem que tinha autoridade, um homem que mandava, um homem que fazia e acontecia. Mas ele tinha um problema. Sabe qual é o problema? Ele tinha lepra. E aquela lepra que era algo que tomava o seu corpo. Ele era leproso. Ele tinha dinheiro, tinha autoridade, tinha tudo, mas tinha lepra. Foi quando uma menina escrava chegou e falou assim para a senhora, assim: minha senhora, se esse Naamã conhecesse lá em Israel os profetas, ele seria curado. Quando aquela mulher chegou e falou assim: Naamã, tem um profeta em Israel que cura, porque ele representa o Deus vivo, falou a menina, a minha serva. O Naamã chegou lá, pediu o rei carta, pediu dinheiro, pediu capa, pediu, querido, tecido, pediu tecido, pediu dinheiro, pediu riqueza e pegou uma carta de recomendação e chegou a Israel. Quando ele chegou a Israel, ele foi falar com o rei.
O rei desesperou, rasgou a sua roupa e disse para os seus servos: esse rei quer ocasião para guerrar comigo, sou eu Deus agora para curar uma lepra? Alguém chegou no rei e falou assim: ó, o senhor não cura, mas tem o Deus de Eliseu. Aí quando Eliseu ficou sabendo, falou assim para o rei: ô rei, manda vir em mim, que aqui Israel tem profeta, aqui Israel tem homem de Deus. Quando Naamã chega, meu querido, ali, eu queria que você imaginasse uma coisa nessa noite. Imagina você, quando Naamã está ali, meu querido, vai chegar na porta do Naamã quem? Quem que vai chegar? Desculpa, na porta do Eliseu, quem vai chegar? Naamã. Quem é Naamã? Um capitão, uma autoridade, um homem, querido, que tinha status, que tinha poder. Como é que você receberia na sua célula um homem desse? Se fosse na minha célula, querido, eu ia até limpar o chão, lavar tudo, deixar tudo arrumadinho, para ele vir, para ele sentar, porque geralmente a gente não limpa direito. A gente chega lá na cela às vezes, querido, e a gente fica correndo. E a minha cela eu tenho um problema, que os meus gatos gostam de mim, e ele gosta também de quem não gosta de gato e pula, unha as costas, é uma coisa terrível. E aí, meu querido, você imagina, o Naamã, ele vai chegar na casa do Eliseu. O que é que o Eliseu faz, irmãos? Presta atenção na mensagem. O que é que o Eliseu faz? Manda o servo dele. O servo de Eliseu vai lá fora. Quando o servo de Eliseu chega lá fora, olha o Naamã, aquele homem com toda a comitiva. O servo fala assim para o homem: ó, é para o senhor ir ali no rio Mugimirim, riozinho sujo. Riozinho sujo, querido. É para você ir ali e mergulhar 7 vezes nesse rio aí, Rio Jordão. Quando o Naamã chega na beira do rio, ele olha aquele rio, que ele sai de uma lagoa, deságua de uma lagoa. O rio, quem foi em Israel sabe disso, querido. É dessa cor a cor do rio. A água é verde, porque tem muitas algas. Aí quando o Naamã olha para aquela água suja, ele falou: não, ele nem veio conversar comigo, ele nem me deu atenção. Não tem lá nas Sírias rios maravilhosos, rios, querido, rios limpos para mim mergulhar. Por que eu vou mergulhar nessa água suja? Não, eu vou embora. Ele ficou revoltado. Aí quando ele está indo embora, meus queridos, o seu servo chega nele e fala assim: meu senhor, ele pediu alguma coisa muito demasiada, alguma coisa que você não pode fazer. Ele pediu para você mergulhar no rio, só isso. Viajamos tão longe, vamos mergulhar no rio. E Naamã foi que ele mergulhou naquele rio sujo. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saiu limpo, purificado, meu querido, saiu limpo de toda lepra. Aí é que chega a hora, meu querido, de nós entender o que é que Deus dá, o que é que Deus dá, e o que é que Deus não dá, e o que é que o assaltante, que o ladrão dá. O diabo, que muitas vezes, ele é capaz de abrir porta para cristão. Tem gente que está cheio de Deus, ele vai para o emprego, chega no emprego, ele trabalha em 3 horários, ele nunca mais volta na igreja. Isso não é a porta de Deus. Eu não posso concordar com um negócio desse. Não é Deus que abriu a porta. Não é Deus que abriu a porta. Aí, meus queridos, o Naamã é curado. Agora ele consegue que ele tenha uma audiência com Eliseu. Quando o Naamã chegou diante do Eliseu, ele pegou um animal e abriu ali aquelas sacolas cheias de prata, cheia de ouro, cheia de pano de seda, só coisas de valor. E falou assim para Eliseu: olha, tudo isso aqui é seu. Qual que é a surpresa? O meu Deus cura de graça. O meu Deus faz a obra tudo de graça. Eu não quero o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, Naamã.
Deus, Ele curou você, Ele limpou você da sua lepra, e Ele não quer um centavo seu. Pode pegar tudo e ir embora. Irmão, qual é o pastor que faria isso hoje? Qual é o pastor, meu querido, que hoje ele teria coragem de falar para uma pessoa: eu não quero o teu dinheiro, a tua oferta? Qual é o pastor, meu querido, que teria coragem hoje de falar isso? Entrar um empresário aqui e falar assim: olha, eu quero deixar um dízimo de 500 mil reais. Qual é o pastor, querido, com tantos projetos que tem, que ia falar assim: olha, eu não quero o seu dinheiro? Deixa eu falar uma coisa para você. Se o pastor tiver com intimidade com Deus, ele fala: eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Queridos, o que aconteceu? Você sabe, querido, que muitas vezes eu me perguntei o porquê que o Naamã, o porquê que o Eliseu fez isso? Por que o Eliseu fez isso, meu querido? Irmãos, existem várias coisas que você poderia pensar, mas sabe de uma coisa? O ministério de Eliseu, ele não podia depender disso. Sabe por quê? Porque ele não podia depender depois do Naamã fazendo um favor para ele. Eliseu não poderia depender lá na frente, meu querido, sabe do quê? Do Naamã, chefe da guarda, envolver em questões para trazer algum tipo de privilégio para ele. Ele não poderia permitir uma coisa dessa, querido. Por isso, meu querido, que ele disse: eu não quero o seu dinheiro. Irmão, quando o Naamã vai embora, o servo do Eliseu, correu atrás para tirar proveito e falou assim para o Naamã: Naamã, o meu senhor mudou a opinião dele, ele quer o dinheiro agora. E aí ele pegou o dinheiro e trouxe o dinheiro, pensando que ia esconder. Quando chegou na frente de Eliseu, Eliseu falou assim: ó, eu bem sei aonde você estava, porque junto com você estava o meu coração. Assim como tu pegaste o dinheiro de Naamã, toda a lepra dele vai vir sobre você e sobre toda a tua casa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fala através de João dizendo: em verdade, eu vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Eu quero afirmar para você que isso aqui, querido, sabe onde que é? É dentro da igreja. Dentro da igreja, meu querido, nós temos que tomar cuidado. Tomar muito cuidado, querido, com as portas que muitas vezes nos são abertas e que muitas vezes vêm com o nome de bênção de Deus. Irmão, faça as coisas certas. Diga não aos atalhos. Não permita, meu querido, que o inimigo venha ter parte naquilo que é seu. Você sabe por quê? A surpresa de Mateus capítulo 7 é que muitos que diz Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Muitos que diz Senhor, Senhor, eles não vão herdar o reino do céu. E ele explica por que tudo isso. Irmãos, você sabe que é muito difícil. O pastor, muitas vezes, ele é olhado pelas pessoas de uma maneira diferente. Eu lembro disso, o Dio lembra disso, o Cordoaldo lembra disso. Os irmãos, queridos, quando nós saímos da igreja e que nós fomos abrir a igreja, comunidade de restauração, eu tinha um amigo, querido, que ele era meu amigo, mas ele nunca mais olhou para a minha cara. Aquele amigo, ele era um simpatizante, ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei hoje, mas naquela época, querido, ele mexia com coisas ilícitas. E aí, quando eu saí, querido, eu vim para a Avenida Pedro Botese. Eu não tinha, querido, perspectiva, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada. Aí ele chamou um amigo nosso, da nossa igreja, e falou assim: ó, fala para o Roberto, que eu estou dando 5 mil reais, isso há 12 anos atrás.
eu estou doando 5 mil reais para ele levar, para ajudar na igreja. Eu falei para o irmão Clodoaldo, diz para ele que eu agradeço muito, mas eu não quero esses 5 mil reais dele. Clodoaldo falou para ele nunca mais olhou na minha cara. Até hoje ele encontra comigo, ele me peita, eu abaixo a cabeça, e ele nunca mais me perdoou por conta disso. Você sabe por quê, meu querido? Aqueles 5 mil reais ia resolver na época todos os meus problemas, mas hoje, com certeza, eu não estaria aqui, a comunidade não estaria aqui. O que eu quero nessa noite dizer para você, para me finalizar, que a única questão que vai fazer diferença, se aquilo que você está recebendo é de Deus ou não, é se você tem intimidade ou não com o Senhor. Quando, querido, quando você ouve a voz do seu pastor, não é o pastor, querido, o pastor Roberto, o pastor Joel, não é os pastores, não é o pastor Isaías, é quando você ouve, sabe o que? A voz do pastor Jesus, que está falando hoje aqui, através dessa Bíblia, dessa palavra com você. Quando você ouve a voz do seu pastor, o que você faz? Você se alegra, por quê? Porque você conhece ele, e porque ele conhece você. É uma relação de intimidade, meu querido. Não é uma relação de intimidade? Quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, querido, eu não brinco com ninguém. Mas por que eu brinco com a Vilma direto aqui na igreja aqui? Por que, Vilma? Porque eu já falei que eu amo ela. Já falei que eu gosto dela. Em Cristo Jesus. Mas por que eu brinco com ela? Porque tem intimidade. Por que eu brinco com a Ana às vezes? Por que eu brinco às vezes aqui, querido? Com todo respeito, eu brinco com algumas pessoas aqui. Tem uma irmã aqui da igreja, que eu não vou falar o nome para os irmãos. Mas se eu encontro ela dentro da loja, eu corro atrás dela. Eu falo, irmã, deixa eu ver quanto carnê você tem aí, deixa eu ver qual que é esse satanás. Vamos mandar esse diabo embora, esse carnê, em nome de Jesus, vem cá, minha irmã, corre. Quando ela encontra comigo na cidade, ela dá abraço na bolsa assim e foge de mim. E eu vou cercando ela, mas menina é pequena. Eu vou cercando ela até que eu chego e encontro com ela. Você veio de novo atrás da maldição, gastar o cartão de crédito do seu esposo. Eu te conheço, te repreendo agora. É a irmã da igreja. Por que eu faço isso, irmão? Por que eu faço isso para Cris Paiva? Desculpa, que já falei o nome. Por que eu faço isso, meu querido? Porque tem intimidade. Tem intimidade com as pessoas. Eu falo aqui que o Patovi vai casar, meu querido. Ele fala que não. Eu falo aqui que eu estou orando para ele, ele não acredita. Ele não acredita que eu estou orando para ele. Irmã solteira de plantão, Patovi é um homem de Deus. O camarada ora o dia inteiro. Nunca vi cara de oração desse jeito. Ora a Deus, se Deus falar com você, é só chegar no Patovi e falar, Patovi, Deus me deu a resposta. É difícil. É difícil. Mas por que eu falo isso aqui, irmão? Porque eu conheço ele. Eu conheço ele, meu querido. Eu tenho intimidade com ele. Agora estou falando de um relacionamento de homem. Agora imagina só, Deus, irmão. Você já pensou? Irmão, seja sincero nessa noite aqui. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Jesus falar com você? Nitidamente? Querido, se você falar que não ouviu, eu vou pegar essa Bíblia e vou te dar uma cacetada nessa noite aqui. Porque eu vou imaginar, eu estou perdendo tempo aqui. Queridos, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Ó irmão generoso, que Deus te abençoe, viu, meu querido? Estou muito feliz pela tua vinda aqui, viu? Você sabe o irmão generoso, eu conheço o irmão generoso, a mãe dele, uma mulher de Deus, que Deus o tenha, meu querido, que você possa alcançar Deus na tua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém? A todos os demais, Deus abençoe. Queridos, o culto não terminou.